Então, ó, os aspectos principais que a gente deve observar nas compressões torácicas são a frequência. Então, com que frequência eu vou fazer essa compressão torácica? A gente já viu que tem que ser de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. A profundidade, até onde eu posso ir, né? A gente sabe que a gente tem que ir, de preferência, numa profundidade de 5 centímetros, podendo chegar até 6 centímetros e não mais que isso. O retorno do tórax, então é importante que depois que eu realizei a compressão, eu permita que esse tórax retorne por completo antes de eu voltar a fazer outra compressão. E compressão torácica com interrupção mínima, né? Porque eu tenho que ter pelo menos de 100, no mínimo 100 e no máximo 120 compressões durante 1 minuto, para eu ter sucesso e ter uma RCP com qualidade. Para a oxigenação adequada dos tecidos, pessoal, é essencial minimizar as interrupções das compressões torácicas e maximizar a quantidade de tempo em que as compressões torácicas geram fluxo de sangue. A fração das compressões torácicas é a proporção de tempo em que as compressões são realizadas durante uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. A gente sabe que o oxigênio ele dura um tempo maior no nosso sangue, por isso que quanto menos a gente interromper essa compressão torácica, mais eu vou garantir que esse oxigênio chegue até os tecidos da vítima, tá? De parada cardiorrespiratória. Posicione-se ao lado da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um do outro para que tenha melhor estabilidade. Afaste ou corte a roupa da vítima, se uma tesoura estiver disponível, para deixar o tórax, né, desnudo, o tórax à mostra, para eu achar ali o externo dele, certo? Coloque a região hipotenar de uma mão sobre a metade inferior do externo da vítima e a outra mão sobre a primeira mão, entrelaçando-a. Estenda os braços e mantenha-os cerca de 90 graus acima da vítima e comprima na frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Pessoal, isso a gente vai ter que obrigatoriamente realizar lá na escola em laboratório, tá bom? E aí eu levo uma musiquinha bem bacana pra gente escutar aí fazendo as compressões no ritmo da música, que aí não tem erro. E depois que vocês memorizarem essa música, vocês conseguem atuar em qualquer RCP com a música na cabecinha de vocês. Vocês cantem a música na cabeça de vocês para seguir a frequência direitinho, tá? Comprima com profundidade de no mínimo 5 centímetros, né? E elas não podem exceder 6 centímetros de profundidade. A gente usa em bebês a profundidade máxima de 4 centímetros, tá? Isso para crianças menores de 1 ano. A partir dessa idade, a gente já mantém a mesma profundidade de um adulto. Permita o retorno completo do tórax após cada compressão, evitando apoiar-se no tórax da vítima. Minimize interrupções das compressões, pause no máximo por 10 segundos para a realização das ventilações, né? Que a gente realiza 2 ventilações. Considere obter uma fração de compressão torácica maior possível, tendo como objetivo um mínimo de 60%. Reveze com outro socorrista a cada 2 minutos para evitar o cansaço e compressões de má qualidade. Se a gente está fazendo a compressão e começa a ficar esgotado fisicamente, cansado, eu não vou mais conseguir comprimir, né? Na profundidade ideal de 5, no máximo 6 centímetros, tá? Eu não vou permitir que esse tórax retorne por completo, eu não vou oferecer para ele uma RCP de qualidade. Olha aí o posicionamento corretinho. Esse é o posicionamento adequado das mãos para a realização das compressões torácicas. Vejam que o braço ó, fica no ângulo, né, praticamente de 90 graus. As pernas estão aqui ó, no ângulo junto com os braços, praticamente de 90 graus. Então, joelhos afastados, a mão, né, região hipotenar de uma mão, eu sempre uso da minha mão direita, que é a minha mão dominante. Na região do meio do externo, então a gente tem que medir o externo, tá bem na região central dele. A outra mão sobre a mão que está apoiada diretamente no externo, a gente entrelaça os dedos, então começa a compressão. Lembrando que os braços não dobram. O que eu desço é o meu tronco desce, sobe, desce, sobe. Eu não posso dobrar os cotovelos, tá?
No atendimento realizado por um leigo, estudos recomendam a realização de compressões torácicas contínuas, sem se preocupar com ventilação, aumentando substancialmente a sobrevida de indivíduos que sofreram uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, tá? Ao se comparar com aqueles que não receberam nenhum atendimento de ressuscitação. Então, recomenda-se que o atendente do serviço de emergência oriente o leigo a realizar compressões torácicas contínuas, certo, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente sabe que o oxigênio, ele permanece no sangue por um tempo considerável. Então, é melhor eu garantir as compressões torácicas ao invés de me preocupar muito com a ventilação, tá? Isso um leigo, né? As manobras de reanimação cardiopulmonar devem ser ininterruptas, exceto quando a vítima se movimentar. Então, se ela está se movimentando, ela não está em parada cardiorrespiratória. Eu interrompo tudo, né? Durante a fase de análise do ritmo cardíaco pelo desfibrilador. Então, o desfibrilador está fazendo a leitura do ritmo cardíaco, a gente para as compressões para deixar a máquina fazer essa leitura. Durante o posicionamento de via aérea avançada. Então, o médico está entubando esse paciente, eu vou ter que parar, porque senão eu vou atrapalhar a visualização dele. E quando ocorrer exaustão do socorrista, eu paro e solicito que alguém me substitua, tá? Pessoal, eu trouxe aqui uns vídeos. Vocês vão abrir esse vídeo, copia lá do PDF, abre, assista o vídeo. Ele está falando da manobra de RCP para um bebê, Esse outro ele está falando para uma criança. E no último ele está falando em um adulto. Ele fala da questão da pessoa que está sendo vítima de engasgo, de obstrução respiratória, e aí entrou num quadro de parada cardiorrespiratória. Estudo também a gente vai fazer lá na escola, tá, pessoal? Todas essas manobras. Então, olha aqui um resuminho para vocês. A relação de compressão e ventilação no adulto, a gente faz 30 compressões para 2 ventilações, tá? Isso se eu tiver com 1 ou 2 socorristas. Crianças, a mesma coisa. Se eu tiver com um socorrista, na verdade, 30 para 2 ventilações. Se eu tiver com 2 socorristas, eu diminuo. Cada 15 compressões, 2 ventilações. Nos bebezinhos, mesma coisa que a criança. Um socorrista, 30 para 2 ventilações e 2 socorristas, 15 para 2 ventilações, tá? Aqui, ó, no adulto, qual que é a profundidade que eu vou afundar esse tórax? A profundidade de 5 centímetros, mas nunca exceder 6 centímetros. Crianças, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior, podendo chegar até 5 centímetros. E no bebezinho a gente tem que ir com mais cautela, certo? Eu não posso exceder 4 centímetros de profundidade. A gente também faz isso lá na escola, lá no laboratório, tá bom?